Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda você que nos acompanha, mais uma edição do ABC em Off Negócios, informação dia a dia do ABC, os cases, destaques do setor da economia, quem é protagonista no desenvolvimento regional das 7 cidades do ABC e claro, no estado de São Paulo e no Brasil. Mais uma edição com o Matheus Rocha aqui nos trabalhos técnicos, eu, Leandro Amaral, e ele, Alan de Camargo. Tudo bem, Alan? Tudo jóia, graças a Deus, tudo bem. Maravilha, mais um capítulo importante. Estamos aqui, pessoal, em São Bernardo do Campo, na Prax, sede, abriu as portas literalmente para a reportagem do ABC em Off, trazendo informações importantes, e o CEO Valmir Codrão nos recebe aqui, a quem a gente agradece desde já pela gentileza e pelo acolhimento. Valmir, obrigado, tudo bem? Tudo bem, obrigado a vocês pela entrevista, né? E espero que dê tudo certo, a gente consiga esclarecer algumas dúvidas aí e contar um pouquinho da história da empresa. E tivemos a hora certa, né? O Valmir acabou de lançar o livro também, vamos falar ao longo da entrevista do livro, da história, contando um pouquinho mais de quem está no dia a dia, na linha de frente, no protagonismo do ABC. Valmir, fala um pouquinho mais do dia a dia, a gente estava até conversando aqui no bastidor da Prax, falando desse modelo, tecnologia, software para toda a gestão do transporte de passageiros. Qual que é o diferencial da Prax? Bacana. Bom, acho que o grande diferencial, a Prax é uma empresa que nasceu em 1981 e ela já nasceu exclusivamente com soluções voltadas para o transporte, para as empresas de transporte de passageiros. Então, quando não se falava de software integrado, software de gestão, a gente já tinha software de gestão. Porque hoje, em 2020, a gente fala que parece comum, mas lá em 1980 ninguém falava disso, né? E o modelo que nós começamos, foi sempre um modelo de cobrança de mensalidade, que só depois do ano 2000 que virou algo que todo mundo entendeu que seria um modelo de cobrança ideal, né? Então, a empresa nasceu em 1981, através de 3 pessoas, então 3 pessoas se juntaram e foram contratadas por algumas empresas de ônibus aqui da região do ABC. Então fizeram um consórcio e como ninguém tinha computador e o computador era só de grande porte, eles contrataram esses 3 fundadores da BGM, né? Na época BGM Informática, fundada em 1981. Então, o grande diferencial é que a gente já nasceu no transporte de passageiros. Então, aqui nós somos especialistas nesse segmento. Então, se você apresentar para a gente qualquer outro segmento que não seja de transporte de passageiros, a gente agradece e abre mão. Focado no transporte de passageiros. E também, por esse tempo todo, a gente vem sempre evoluindo de tecnologia, evoluindo com o mercado. Então, hoje a gente entrega um software muito robusto, abrangente, com uma equipe especializada, né? Então, acho que o grande diferencial é esse, a gente está esse tempo todo no mercado, mas não ser velho. Então, a gente se renova muito rápido, a gente entrega soluções que o mercado precisa e a gente é muito conhecido por isso, né? Por estar ao lado dos nossos clientes. Então, passamos várias crises de plano real, de plano Collor, todos os planos, a pandemia também foi... Essa montanha-russa da economia, né? E a gente está junto ali, então a gente está muito ao lado dos nossos clientes, né? E para a gente entender um pouco melhor, quais são as soluções que vocês entregam para as empresas de ônibus? Qual é a dor dela que vocês conseguem entregar? Legal. Então, a empresa de ônibus, quem não conhece, acha que é só um ônibus na rua e alguém anotando. Motorista e o bom. Mas tem muita tecnologia, tem muitos controles, muitas necessidades, exigências. Então a gente trabalha do lado de dentro da empresa. Então eu tenho lá manutenção de frota, tenho o cadastramento do veículo, tenho o controle da manutenção do veículo, controle de pneus, controle de estoque de peças, eu faço a compra, eu tenho os módulos de contabilidade, financeiro, fiscal. Então, toda a gestão da empresa é suportada pela gente. Então, nosso software chama Globus e ele é composto de mais de 40 módulos. Então, 40 módulos próprios e a gente integra com qualquer solução de mercado. Então, por isso que eu disse que ele é muito robusto, né? Então, a gente entrega a solução bem completa, mas sabe que não tem muitas soluções no mercado. Então, aparece uma solução da China, eu tenho que olhar, se for boa, se for indicação do meu cliente, eu tenho que integrar para que eu dê o conforto para o meu cliente
usufruir de todos os benefícios existentes no mercado. É isso que a gente faz. Bacana. E essa... o mercado... Pô, a gente está falando de uma história longa, né? O mercado do transporte de pessoas mudou muito? Como é que tem acontecido essa evolução? E agora, com a chegada dos veículos elétricos, isso muda um pouco na percepção de vocês de mercado? Ele mudou muito, né? Porque antigamente a gente tinha um mercado que dava muita grana, né? Sabe? Que não tinha concorrência. Então, você tinha uma linha, você aumentava o preço da passagem e ganhava dinheiro no outro dia. Hoje você não consegue aumentar com o preço, tem a concorrência, e com a chegada da internet, muita gente não se atentou para isso, mas quando você manda um e-mail, você faz uma videoconferência, você acaba tirando o passeio do transporte. Sim. E isso foi sentido por todo mundo. O próprio home office, né? O home office agora, mais recentemente, mas desde quando a internet começou a ser usada, ela começou a perder passageiros. Diminuir a circulação. Por quê? Porque você não precisa se movimentar de lá para cá. E o mercado encolheu, mesmo com o crescimento da população, o mercado nem encolheu. Ele encolhe porque muita coisa você faz de casa, você elimina o seu deslocamento. Né? E agora, com a entrada desses carros por aplicativo, né? Então a gente teve aquela época perueiros, né? Que era o ilegal lá que andava na frente do ônibus buscando passageiros. Mas só para fazer um recorte histórico aqui, vocês já observavam esse movimento antes da pandemia e a pandemia potencializou esse movimento? É isso aí. Exatamente. Então, vem perdendo passageiro há muito tempo. Tanto é que lá atrás, quando os empresários não tinham concorrência, provavelmente no transporte público, né? Público e o municipal. Tá. Você tem uma concessão e, teoricamente, Perfeito. é sua ali, né? Você é cativo. Eles começaram a enfrentar muita concorrência também, né? Então, por vez dos carros por aplicativo, e aí eles começaram a olhar o passageiro como um cliente. Sim. Então, ele tem que dar mais para poder ser mais uma opção boa para ele abandonar o carro individual. E isso tem sido uma luta muito grande de todos os empresários, né? Para cativar o cliente e ser uma escolha, né? Então, mas é um trabalho bastante difícil. Quem olha a empresa de ônibus de fora, acho não que tem ideia, né? de tão complexo e tanto controle tem. Quantos colaboradores tem a Praxis hoje? A Praxis, ela tem 260 colaboradores em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Tá, mas vocês atuam no Brasil inteiro? Atuamos no Brasil todo, temos clientes em Angola e Portugal. Fora do Brasil. E você estava no Jabaquara e há quase um ano aqui em São Bernardo do Campo. Por que essa decisão de vir para o ABC e como é que está o impacto disso no dia a dia do trabalho de vocês? O Jabaquara nós ficamos lá por 10 anos, eu acho, né? Então era um prédio... A empresa começou lá, não? Não, a empresa começou num sobrado lá na Jesuíno Maciel, lá no Campo Belo. Sei. Então não era nem sobrado, era casa terra. Depois que teve grande foi para o sobrado, né? Mas o início foi lá. Jabaquara nós ficamos 10 anos, era uma área de 1.300 metros quadrados e a gente trazia todo mundo para o escritório, né? E com a pandemia a gente já estava ensaiando o home office, então a gente já tinha feito uma experiência com o home office que tinha funcionado bem. Aí com a pandemia, todo mundo saiu de sexta-feira e não voltou mais depois, né? Todo mundo teve que se ajustar em casa, né? E a gente esperou porque ninguém sabia o que ia acontecer, ia acabar o mundo, todo mundo ia ser desempregado, enfim, ninguém sabia. O ponto de interrogação para todo mundo. É muito grande, todo mundo sofreu com isso. E nós também sofremos juntos. Bom, vamos manter o escritório e esperar ver o que vai dar. Só que eu sempre falo, o diferencial nosso é errar muito rápido e corrigir muito rápido, né? Mas, gente, vamos arriscar aqui para o seguinte, fizemos uma pesquisa e depois de 2 anos não topou. Falou, olha, eu não quero voltar para o escritório. Você chegou a ouvir os colaboradores? Sim. Consultou o pessoal, o que vocês acham de ter o home office? A nossa gestão é muito participativa. Não digo que não é todo mundo manda não, mas a gente gosta de compartilhar. Antes de tomar a decisão, ouve também. Não é imposição, né? Então, por isso que temos um clima fantástico aqui. A gente ouve, coloca tudo na mesa e decide. A pessoa acolheu bem e o resultado foi dentro do que vocês esperavam. Foi isso e a gente falou, bom, então agora nós vamos mudar. A gente mudou para cá, porque antes da pandemia a gente ia alugar aqui para o ABC, porque a gente
tinha muito mais disponibilidade de mão de obra. E queira ou não queira, uma cidade de condomínio, né? Então, Verdade. quando você conversa com as pessoas em São Paulo, fala, olha, eu saio de São Bernardo para vir para cá. Eu falei, pô, então, como estava com a falta de mão de obra, eu falei, se a gente mudar para São Bernardo, o cara não tem que se deslocar. Então, a gente vai conseguir, além de ter várias faculdades aqui, né? Então, a gente já está no nosso plano mudar para cá. E com a pandemia, a gente falou, bom, então agora vamos concretizar esse plano. Viemos para cá, nós mudamos faz um ano, nós temos 80 posições, um escritório moderno, então um escritório novo, e a gente pede para que os colaboradores venham a cada 15 dias, então todo dia tem gente aqui. E o ambiente é muito mais gostoso que o ambiente, é um ambiente mais novo, um ambiente mais leve, então a gente teve redução de custos com impostos, com aluguel, e o pessoal se sente mais acolhido. Então a decisão, hoje, olhando, foi super acertada. Que bacana. Eu queria a gente estava conversando um pouquinho antes de começar a entrevista, e a sua história, pessoalmente, dentro da Praxis é muito interessante. Você entrou como estagiário e foi crescendo. Como é que foi essa história? Como é que foi essa evolução? Essa história eu até fiz o livro para contar isso, porque... Mostrar o livro aqui. Então já antecipei a pergunta do livro. Isso. Depois de tanto tempo, né, tanta história para contar, eu falei, bom, deixa eu contar a minha história, mas qual foi o objetivo de eu fazer esse livro, né? Porque assim, como eu vim da periferia e comecei como estagiário, e 90% da população está nesse mesmo lugar, né? Eu falei, bom, eu vou escrever a minha história porque eu posso, de repente, se algum jovem ler esse livro, ele pode se encontrar em algum momento daquela história. E é importante, quando eu falo vindo da periferia, não é só questão geográfica. Tudo que você teve na tua vida, você teve que conquistar. Não foi nada de mão beijada. Não, é isso. É isso. Então, vim da periferia como muita gente, e aqui eu mostro o seguinte, toda dificuldade que você passa no final da vida, mas se você tiver um foco, se você tomar alguns cuidados, você consegue superar tudo. E o jovem ele é muito imediatista, ele toma decisão precipitada, né? Então o objetivo do livro é isso, esses jovens olhar esse livro, pode alguém se identificar em algum momento e falar, pô, peraí, dá uma respirada que tem jeito, vai passar. Então é mais com esse objetivo que eu fiz. Tá, quando você comenta aqui, até chamava atenção o bastidor aqui, para quem nos acompanha, tem um trecho que o Valmir escreve o seguinte: na pobreza tudo é mais tenso, há riscos e insegurança. Perder ou trocar de emprego é arriscado e pode complicar a situação familiar. Não há motivação para o risco e o crescimento. Você passou por isso, Valmir, de não ter motivação para crescer, e chegou em algum momento a pensar, não vou dar certo profissionalmente? Eu acho que mais da metade da vida foi isso, né? Então, todo dia. Todo dia você acha que... Eu falo que falta motivação, porque assim, na periferia, eu também limito, né? Eu tenho o pessoal de periferia, educação muito escassa, você não tem exemplos, ninguém te incentiva a estudar. Então, Verdade. E a família também não pode contribuir, porque a família às vezes não tem nem o ensino médio, né? O ensino fundamental. Uma desigualdade de oportunidade. Né? Então você não é motivado, você é motivado a trabalhar e trazer dinheiro para o seu pai. Então, isso aconteceu comigo também, né? Eu tenho que trazer isso. Qual foi o teu primeiro emprego? Não foi direto? Não, eu comecei no camp, aqui em São Bernardo, que na época chamava Círculo de Amigos do Mas o Menino campo onde a gente Brasileiro. conhece hoje, ele na É isso Assunção? mesmo. Na Robert Kennedy? E só que na época que eu comecei, ele era aqui na Vila Euclides. Tá. E trabalhava como que lá, Valmir? Então, lá você é o seguinte, você faz uma prova, eles te admitem, você estuda meio período lá e tem aulas de matemática, aulas de comportamento, né? E depois eles te indicam para alguma empresa. Tá. Então foi isso que aconteceu. Eu comecei em 78 lá, depois de 2 meses fui indicado na empresa metalúrgica em Diadema. Aí eu fui trabalhar como office boy numa empresa de ônibus, onde meu pai era motorista. Ah, seu pai era motorista. Motorista de ônibus, E aí você vê, motorista de ônibus, com 6 filhos e uma mulher, você pega 3 mil e divide por descontos e impostos. Exato. Você vê quanto que é para cada pessoa, né? Então, e aí eu falo o seguinte, então sempre tive dificuldade na prática, na minha vida toda, mas eu sempre fui muito otimista, sabe? Eu falo o seguinte, hoje olhando para trás, o que eu falo é o seguinte, olha,
dê o seu melhor sempre. Então, e é diferente de seja o melhor, né? Porque se você der o seu melhor, você não se frustra. Então, se você quiser ser o melhor, você não vai ser o melhor em tudo. Tem muita gente melhor que você. Então, isso aí eu falo o seguinte: dê o seu melhor, faça amizades, tenha relacionamento, que eu acho que tudo... Mas qual que foi, pegando esse gancho do Alan, qual que foi ali o salto, o divisor de águas? Foi alguém, foi uma oportunidade? Em que momento você falou, a partir de agora minha vida vai ser diferente? Então, eu falo também, não existe um fator determinante. Não existe, sabe por quê? Porque eu falei, você constrói a sua carreira, a sua vida como um prédio, né? Ela é muito devagar e muito longa, né? Então, se você vai tomando pequenas decisões que vai te levando para um lugar ou para outro lugar. Então, assim, é difícil porque se tiver essa decisão só, chega um momento, eu vou esperar, toma a decisão, mas não é. Então, são várias decisões, por isso que tem muita gente que muita gente que para no caminho, muita gente super capacitada, super inteligente que não dá certo, né? Por quê? Porque são as pequenas decisões. Aqui na empresa é igual, toda hora tem a gente só vem tomando decisão o dia todo. Sim. Né? E aí você vai ver esse resultado daqui a 10 anos, se foi certa decisão que você tomou hoje, e a vida é igual. Então, eu vejo que não teve um momento, teve assim, quando eu achei que, puxa vida, eu estou no caminho certo, é isso que eu quero, foi quando eu fui convidado para ser sócio da BGM. Depois de um ano que eu entrei como estagiário, eu fui chamado para ser sócio. Então ele me deu... Isso foi em que ano? 87. 87. Me deu 2,5% sócio, mas não foi porque era inteligente, capaz e era bonito, não. É porque não tinha dinheiro para me pagar o salário. Então ele falou, olha, eu vou te dar 2,5% e a gente vai correr o risco junto. Tá bom, você não tem opção, então é aquilo que eu tenho. Então ali, com aqueles 2,5% e já sabendo programar, eu falei, bom, peraí, então eu acho que aqui vou deslanchar. Eu vou dar certo, né? Foi isso. E eu queria ainda falar um pouco do futuro, da evolução, até pautando um pouco naquilo que a gente estava falando da evolução do transporte. O que vocês imaginam daqui para frente, pensando no transporte de massa, como é que vai ser essa evolução? Porque é um cenário que é a vida de vocês, né? Você acha que vai mudar muito esse cenário? A pandemia talvez deu um gap nesse processo, está retornando como é que era antes, ou não? Isso já é uma tendência? Como é que se entende esse cenário, para quem está acompanhando a gente? A pandemia, o que aconteceu é o seguinte, ela teve todo mundo ficou em casa, então caiu a quase zero, né? E depois veio subindo. Só que eu acho que hoje já está no teto, que não é o que você tinha antigamente, mas é o novo teto. O teto é pouco abaixo do que era em 2019. É isso, E isso aí... E vai ser assim. Vai se manter. É o novo normal. É o novo normal, é isso aí, né? Agora a gente vê que a gente atende o mercado dos ônibus urbanos, rodoviário e fretamento e turismo. Então, falou de ônibus é com a gente, tá? Então, qualquer tipo, falou que é ônibus, a gente atende, né? Então a gente vê que tem, os mercados eles são muito diferentes, apesar de ser ônibus, são muito diferentes. Então, você vê que o avião, o preço da passagem está um absurdo, né? Sim, então isso migrou muita gente para o transporte rodoviário. Então as empresas que transportam passageiros em linhas rodoviárias, eles estão muito bem. Então estão comprando os ônibus novos. Em 2015 teve um boom do transporte aéreo, né? Tinha uma oferta mais barata, isso afetou também o transporte. A empresa de ônibus sofre, então tem uma concorrência. Tá. E o governo ele tem a mania de privilegiar o aéreo. Então, e aí tem essa briga. Mas hoje eles estão indo bem. Estão mais equilibrados. O urbano também está voltando. Então, a gente sabe o seguinte, o transporte urbano por ônibus não sobrevive sem subsídio do Agora governo. uma dúvida, Valmir. Você falou muito que vocês atuam nas soluções internas em relação ao software, enfim, a solução completa. Vocês também atuam em aplicativos e soluções na relação com os passageiros? Por exemplo, o passageiro vê pelo celular a hora que o ônibus vai passar, o intervalo de um ônibus, isso vocês atuam também? Não, a gente integra com essas soluções. Tá. Porque a gente resolveu o seguinte, é tão abrangente o transporte, o mercado, que a gente não conseguiria nem dar foco, nem ter braço para atender tudo.
Entendi. Se você quer atender tudo, você não faz bem nada. Mas aí vocês têm que dialogar o sistema Isso. de vocês com esse sistema que É está isso ali aí. direto com o passageiro. É isso mesmo. Então a gente integra com todos esses caras. Então, quando você falar de ônibus, com certeza vocês conhecerão a Praxis, porque a gente tem mais de 55% de share no Brasil, né? Então, Mais de 55? 55. Então é um número. E isso tudo é a construção de relação, de relacionamento, de competência, de ter formado um time. O nosso time aqui é um time muito bom, sabe? A gente compartilha as decisões, cada um sabe o que tem que fazer, cada um. E onde mais vocês querem chegar? Na linha do que o Alan falou de perspectiva. Legal. Vocês já atuam em todo o mercado nacional, Angola, Portugal, tem a solução completa que oferta essas empresas, tudo que diz ônibus vocês ofertam a solução completa. Onde mais vocês podem chegar? Legal. Aí tem duas coisas bacanas que eu acho que a gente não falou, mas é um ponto diferencial. Em 2015 nós recebemos depois de tanto conversar, a gente foi procurado muitos fundos de investimento e a gente nunca achou um que fosse a nossa cara, que atendesse as nossas necessidades, né? Até que um amigo meu me apresentou uma empresa, um fundo, né, que a gente conversou e eles eram diferentes. É um fundo sueco, tem alguns suecos e 2 brasileiros, né? E a gente começou a conversar e eles falaram, poxa, a empresa está tão bonita, os números bons, tudo, o clima legal, tudo na palma da mão, vocês não querem receber investimento ou vender parte da empresa? Eu falei, puta, eu não quero, porque eu já vi essa história do fundo. Eu falei, não, nosso é diferente. E realmente foi diferente, né? Então, nós vendemos o controle da empresa para esse fundo sueco chamado Green Bridge e a gente ia consolidar o mercado. Então, comprar outras empresas concorrentes, mas sempre no segmento de transporte de passageiros, né? E nós fizemos 4 aquisições, né? Nesse período de 2015 a 2020. Então, adquirimos 4 empresas e a gente viu que tinha um movimento muito parecido com um outro grupo de empresas investidas da SK Tarpon, estava fazendo o mesmo movimento. 2 conglomerados se movimentando. A gente se movimentando no mesmo caminho. Aí a gente estava bem mais para a área de cargas. Então a gente foi especialista em passageiros, só que desde o ano 2000 a gente trabalha com cargas também, atua no mercado de cargas. E aí a gente começou a conversar com essa empresa, falou, poxa vida, está fazendo coisa parecida, olha, eles têm os mesmos valores que o nosso, as empresas são auditadas. Conversando, falou, bom, vamos fazer a fusão, nós fizemos uma fusão com essa empresa, chamada NSTEC. Então, os sócios da Praxis e da NSTEC, todo mundo passou a ser sócio da holding NSTEC. E em 2 anos nós compramos mais 20 empresas. Então hoje nós temos 30 empresas no grupo, né? E o nosso plano, por isso que o título do livro é mesmo da periferia Wall Street, que a gente quer estar preparado em setembro para fazer um IPO que legal. em Nova York, né? Setembro agora já? A gente vai estar preparado em setembro e a gente quer, quando houver possibilidade, a gente fazer um IPO lá em Wall Street. Que legal. Então hoje a Praxis é o braço de passageiros, de solução para empresas e passageiros do grupo e as outras empresas para cargas. Então hoje a gente tem 3.800 funcionários no grupo e um faturamento de mais de 800 milhões de anos. Mas em termos de aquisição, é o limite ou Não. tendo oportunidade? A gente está sempre aberto a fazer aquisição e quando fizer o IPO, aí sim, aí a gente vai fazer algumas Aí eu divisor de águas. mais para compor o nosso portfólio de soluções e oferecer sempre mais soluções aos clientes, né? Para ele buscar tudo num lugar só. E com o IPO, a ideia é ampliar também o mercado para fora, além de já tem uma atuação fora, mas também já é visando uma ampliação do mercado para outros continentes. Isso. Então a gente está nesses 2 países porque nós fomos convidados a gente não buscou nada. Foi uma Portugal e Angola. Portugal e Angola. Mas aí vai passar a fazer parte da estratégia, por exemplo, a América do Norte, outros Hoje a lugares gente da Europa. a gente já atua no grupo todo, a gente atua
Colômbia, México e vários países da América do Sul. América do Sul, né? E não sei da estratégia, a gente vai... Tem muita coisa aqui, muito negócio que nós fazemos no Brasil e América do Sul. Se houver a possibilidade de comprar alguém em outros países, está na mesa também, mas a gente tem muita coisa para fazer ainda aqui. No Brasil, esses próximos 2 anos tem muita coisa para ser. Ivomir, com experiência na área, de empresário, olhar de brasileiro, toda vez que a gente fala, o Alan usa muito essa expressão de dor. Hoje o maior desafio para o empresário brasileiro é a reforma tributária, independentemente de questão de viés ideológico, se chegar e falar, o que mais vai ajudar quem investe, o empreendedor, o business, o setor produtivo no Brasil, é a reforma tributária? É assim, eu não acredito em planos, tá? Porque cada governo que vem, acho cada que hora mais, tem um, né? Tem a solução acredito, mais. E assim, tudo que eles fazem, tem o populista, né, que quem paga a conta é a classe média é a classe média que movimenta o país, né? Então, quando ele fala em criar um plano para a população de baixa renda, vai sair, a gente vai ter que pagar, né? E esse é o populismo que a gente fala, que é um populismo que é necessário, só que alguém tem que pagar a conta, né? Não tem almoço de graça. Não existe. Então, assim, todo mundo vem com um plano. E aí tem negócio de direita e esquerda. E a gente nessa guerra, entra de direita, você vai para cá, entra de esquerda, você vai para lá. Pô, e você, eu acho que o maior problema é a indecisão. O país... Segurança jurídica, segurança o país, econômica. Eles não honram contrato, né? Então, ele faz uma lei hoje, a lei aí muda a lei retroativa. Então, você nunca tem uma segurança. Faz a lei, você se adapta para a lei, quando você está todo adaptado, muda toda a lei, você tem que mudar tudo. Tem uma complexidade da CLT. É complexo você contratar um funcionário, você pagar um funcionário, você demitir um funcionário. Ele te coloca a necessidade de você contratar jovem aprendiz. Eu acho que é um coitado de jovem aprendiz, porque você tem que contratar o cara mesmo que você não precise. Você vai deixar ele fazendo qualquer coisa, não aprende nada. Então, eu acho assim, isso tem que mudar, a complexidade da nossa legislação. Então, se você for listar conta, parece que eles fazem para sempre você estar devendo alguma coisa para eles. Porque para você fazer tudo aqui, às vezes você faz, não é que você quer burlar, é que você não tem capacidade de entender. Esse é um dos maiores problemas. Né? Você depende do contador. Todo mundo fala isso. E o contador não sabe muito bem. Então, às vezes o contador ele fala, pô, essa lei é nova, sabe? É um negócio tão complexo que isso tudo atrapalha a produtividade, atrapalha a mão de obra, você não consegue manter o funcionário, porque tem uma lei e vai ter que... Puta, agora vou pagar tanto de imposto, onde sai? Se aumentar preço, não pode. Você tem que cortar custo. E em mão de obra, em serviço, mão de obra é o maior custo. Então, eu vejo que tem muita coisa para ser mudada. Assim, o que eu investiria se eu fosse um gestor é educação. Porque eu acho o seguinte, se você não melhorar a educação de forma geral, a gente vai estar daqui 100 anos falando a mesma coisa. Você pega um jornal de 50 anos atrás, é muito parecido. Exatamente. Então, se não investir em educação, porque o povo também, a gente fala o seguinte, pô, tem falta de mão de obra, né? O pessoal, tem desemprego. Pô, você vê que para dar banho em pet não tem quem dê banho em pet. Pô, esse cara podia ser um cara... Então, eu acho que tem... eu não entendo direito. No seu segmento é difícil mão de obra qualificada? Já foi mais difícil. A gente passou por, uma crise... todo mundo falou, vai faltar, vai dar um caos na mão de obra para a área de software, né? Puxa vida, e com a crise, outra coisa, né? Teve a bolha dessas startups. Então, todo mundo com PowerPoint ganhava milhões de dólares, né? Rodada de negócio, investimento. Foi muito bacana, mas gastou-se muita grana e veio uma certa desconfiança agora, né? Então, quando é startup, o cara já olha, agora eles olham para o lucro. Então, assim, eu acho que o modismo na área empresarial também ele tem que ser... Porque a gente viu, lá no 2000 teve a bolha do ano 2000, da internet, agora teve a bolha de startup. Sempre tem bolha, sempre tem plano e na prática é tudo igual, né? E são ciclos, né? Então, você vê, com o tempo do PT lá em 2004, 2005, você fala, meu Deus, o país... A gente até convidava o americano para vir trabalhar aqui, né? Porque, puxa vida, lá o país está tão bom, está bombando. E eu, na minha cabeça, pensei, puxa vida, nunca mais nós vamos voltar. Daí passa um tempo, estamos aqui de novo, voltamos há 15 anos. Então, a insegurança jurídica é um
problema, a legislação complexa e a CLT paternalista. Então, eu acho que tudo isso e não vai mudar. Então, para você que está assistindo a gente, não vai mudar isso aí. Verdade. Não adianta. A gente brinca que assim, ser empreendedor no Brasil é uma guerra, uma batalha. Desestimula as pessoas a empreenderem. Eu acho que até como parte do propósito do programa, é legal ouvir da sua parte que mesmo você enxergando esse cenário difícil, tudo contra, você tem conseguido encontrar soluções. Eu acho que é isso que é o propósito de passar para as pessoas. E se destacou apesar de tudo isso. Assim, é difícil, mas dá. No fim do dia a gente consegue sobreviver, mesmo com o governo atrapalhando, a gente consegue levantar, né? Consegue caminhar, né? A gente, o empresário, empreendedor, não sei que nome se dá aí, né? O achador de oportunidades, ele é o eterno otimista, né? Então sempre o ano que vem vai ser melhor. Então se você conversar com todos os empresários, vai ser melhor. Ele vai falar, não, pô, a gente está desenvolvendo um negócio que ano que vem vai explodir. Vai arrebentar. A gente, então sempre está olhando para frente e tem que olhar para frente, não adianta. A gente tem uma sessão de desabafo aqui, que é o que a gente realmente precisa que mude para ser melhor para todo mundo. Mas a gente não dá para esperar isso. Então a gente tem que tocar a nossa vida independente disso. Então por isso que eu falo, entra o cara de direita, de esquerda, do centro, cara, você não... No final do dia... você que vai ter que... A conta é o mesmo, o boleto é o mesmo, não muda nada. Você tem que arregaçar as isso, mãos. e trabalhar do mesmo jeito. Por isso que eu falo, dê o seu melhor, né? Isso. Dando o seu melhor, você vai sair de tudo isso e vai conseguir... Boa. É isso, Alan. Olha, eu acho que eu ficaria aqui horas e horas. Uma aula, né? Conversa incrível, uma aula mesmo, muito boa. Boa. Muito importante, muito legal. Bom, e é muito bom ver que vocês estão no ABC. Acho que para quem é do ABC, tem empresas com esse tamanho e acho que dá visibilidade para quem é do ABC, que tem empresas desse porte, que estimulam, gera emprego, renda e tudo mais, que é sensacional. Contar esses casos é sempre um prazer. Boa. Valmir, Legal. à vontade para suas considerações finais. Se tiver algum item importante que porventura a gente não tenha abordado aqui na entrevista, por favor. E mais uma vez, reiterando o que o Alan disse, agradecimento da nossa parte, viu? Bom, quero agradecer a oportunidade. Eu sempre falo o seguinte, ninguém chega em lugar nenhum sozinho. Então, o que eu queria falar aqui é agradecer a minha equipe, porque eu tenho uma puta equipe, conheci pessoas, profissionais fantásticos nessa minha jornada. Hoje a gente compartilha a empresa e toca a empresa de uma forma muito, muito bacana, sabe? Cada um sabendo o que vai fazer e eu sempre falo, eu tive sorte de ter sempre pessoas boas ao meu lado na vida toda. Então, eu acho que é sempre isso, confie nas pessoas, acredite nos talentos, ouça bastante e dê feedback. Eu acho que todo mundo consegue construir uma história bacana. Valmir, obrigado pela gentileza. Obrigado, Matheus. Obrigado a você que nos acompanha. Até a próxima, pessoal. É mais um ABC em Off Negócios. Valeu, Alan. Valeu, obrigado, um abraço.